bem-vindos, sintam-se acolhidos. Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Pedimos que vocês desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso, para a gente não perder aqui a concentração para a nossa palestra de hoje. Hoje o Novo Testamento será feito pelo Gustavo. Ele vai falar dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27 ao 34. A página e a prece inicial vai ser feita pelo Pedro. E nossa oradora de hoje é convidada, é a Thelma Regina. Ela pertence ao Grupo Espírita Messe de Amor, mais conhecido como GEMA. É localizado no Martins Torres, em Santa Rosa. Hoje ela vai falar para a gente sobre o Livro dos Espíritos, questão 222. Muita paz a todos. Boa tarde a todos. Como a Ana Paula já nos disse, nós vamos ler a Conversão do Carcereiro, está no Novo Testamento, em Atos, capítulo 16 de Atos, versículo. Deixa eu acertar. Fique à vontade. São os versículos 27 a 34. Antes de começarmos a ler esse capítulo, a Conversão do Carcereiro, vamos lembrar um pouquinho do que nós estudamos na semana passada, que a Nilska fez, se eu não me engano. E nisso, ela falou sobre a prisão de Paulo e Silas. O capítulo é Paulo e Silas açoitados e presos. Nesse caso, os dois apóstolos, eles estavam junto dos romanos e foram presos, foram açoitados, foram levados à prisão. E naquele momento, na prisão mesmo, houve um terremoto e as celas se abriram. E agora começamos o estudo de hoje. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em voz alta: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então nós vemos que o carcereiro, ao ver que as celas estavam abertas, ele, como guarda dos romanos, sabia que quem iria ser responsabilizado por aquele acontecimento seria o próprio carcereiro. Claro que ninguém iria acreditar que um terremoto aconteceu naquele lugar e que todas as celas abriram do nada. Ninguém iria acreditar. Logo, a solução que ele achou ideal para ele seria o suicídio. Sabemos que a ação do suicídio traz consequências muito piores e maiores do que aquele que o comete. Muitas das vezes, aquele que faz o suicídio nem imagina o que ocorrerá com ele mais tarde. O suicídio não apenas acaba com a vida, não, ele apenas lança mais um momento da vida, um momento muito mais conflituoso do que era antes. Quando nós atacamos contra a nossa própria vida, nós não solucionamos qualquer problema, apenas conseguimos mais um que e muito mais difícil de ser
solucionado. Paulo sabia disso, do problema, da prova que aquele carcereiro iria conseguir para ele mesmo, de todo o sofrimento que ele iria ter mais tarde. Então, ele interviu e disse, não faça mal a si mesmo, né? Isso que ele disse. Dessa forma, ele já salvou a vida do carcereiro. Mas se nós pensarmos um pouco antes sobre a atitude de Paulo, ele, quando viu as celas abertas, as portas abertas, ele podia realmente fugir. Mas ele optou por não fazer, preferiu esperar. E quando o carcereiro chegou, ele apenas o salvou. Ele poderia deixar que o carcereiro se matasse, seria muito mais fácil sua própria fuga. Mas o objetivo de Paulo não era apenas fugir, não era se libertar dos romanos. O objetivo de Paulo era simplesmente seguir Jesus, porque tinha consciência maior da própria vida, da vida verdadeira, não da vida ilusória. Que muitos de nós poderíamos optar por uma escolha diferente da de Paulo, mas, como servo de Jesus, ele deu o testemunho. Indo aqui um pouco para o meio, eu não estou conseguindo achar agora, mas aqui, o carcereiro pergunta, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Os apóstolos responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A pergunta que eu faço é, crer somente iria adiantar? Só crer em Jesus seria o suficiente? Será que se nós aqui só elogiássemos Jesus, só crêssemos nele, já seria o suficiente para todos nós sermos salvos? E foi realmente suficiente apenas para o carcereiro ser salvo? Eu diria que não, ou melhor, os espíritos diriam que não, uma vez que somente a crença não é o fundamental, somente a crença não é o necessário. Claro, a crença em Jesus é fundamental, é o nosso primeiro passo, mas somente crer em Jesus ainda não é o nosso objetivo. A Joana fala que Jesus não teve o objetivo apenas de vir aqui para ser exaltado mais tarde, para que todos nós apenas nós apenas levássemos elogios a ele. Não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, segundo a Joana, é que nós pudéssemos ouvi-lo com os olhos. Palavras dela. O que seria esse ouvir Jesus com os olhos? Ela diz que é o mesmo que imitar Jesus. Não só ouvir as palavras dele, nem só olhar os atos, os exemplos, mas imitar Jesus. Somos imperfeitos? Somos. É muito difícil? É claro que é. Mas o nosso objetivo, nesse momento, é seguir Jesus, seguir os exemplos e pensar, se Jesus estivesse no meu lugar agora, será que eu faria? O que será que ele faria? E se essa pergunta for muito difícil, nós perguntamos outra coisa. Será que se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria o mesmo ato que eu estou cometendo agora? Será que o pensamento seria esse? O que Jesus não faria? São dois raciocínios que são muito importantes para que consigamos lidar com os problemas em nossas vidas, para que possamos conseguir imitar Jesus, para galgarmos a evolução até chegarmos ao patamar que ele está agora. Muito obrigado a todos. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Se intitula Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. No fogo eterno, desculpa. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva.
é indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, a vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Mestre, agradecemos por mais esse sábado, onde podemos refletir a partir do Teu Evangelho, das Tuas lições, sobre o que realmente estamos fazendo. Em mais essa oportunidade nos dada por Deus de nos renovarmos nessa escada evolutiva. Que possamos ficar atentos ao máximo a esses ensinamentos de hoje, para que possamos internalizá-los e colocá-los em prática, seguindo a Tua palavra, Mestre. Abençoe todos os presentes, encarnados e desencarnados, que aqui estão para aprender, assim como também aqueles amigos que não puderam estar aqui hoje, mas que mantêm um pensamento nesta reunião, assim como aqueles que estão a caminho, por qualquer motivo que seja, não puderam estar aqui neste início. Muito obrigado e que assim seja. Nosso boa tarde para todos. Que Jesus prossiga nos abençoando. Viajante do mundo, para e pensa, analisando tantos dons que Deus te empresta. Essa natureza a derramar-se em festa, a visão, a beleza, o sonho, a crença. Ergue-te ao sol do amor, espalha incensa. Em paz constante e alegria honesta, o trecho da caminhada que te resta, e procura servir sem recompensa. Segue, fazendo bem por onde fores, esquecendo-se nesses trilhos redentores, charcos, penas, sombras e penares. E assim, ante o tempo que te espreita, receberás o fruto da colheita, sempre na mesma espécie de semente que tu plantares. Chico Xavier nos traz essa verdade em forma de poema. Disse-nos Jesus: necessário vos é nascer de novo. E, aclarada a nossa mente pela doutrina espírita, Allan Kardec, através dos benfeitores amigos Emmanuel e tantos outros, nos fazem entender este versículo da seguinte forma:
Jesus certamente não se referia ao breve interregno de uma existência física que inicia-se no berço e finalizar-se no túmulo. Não, referia-se Jesus a vidas sucessivas, à pluralidade das existências, à reencarnação, que os gregos já significavam, para nós já traziam significado como palingênese, vidas múltiplas. E, trazendo esses conceitos aos nossos dias, Allan Kardec, certamente, inspirado pelas entidades venerandas que o secundaram na codificação espírita, Allan Kardec questiona aos espíritos qual o fim objetivado com a reencarnação. E nós vamos entendendo quando o mestre lyonês, Allan Kardec, numa metodologia própria a um educador, ele nos traz didaticamente os objetivos da reencarnação. E nós vamos trazê-lo num panorama de objetividade para que saiamos daqui, nesse final de tarde, início de noite, trazendo à baila esses conceitos à nossa mente e que eles possam impregnar não só a nossa mente, mas também a nossa emoção, ajudando-nos a pensar com o coração e a sentir com o cérebro. É difícil isso? Hein? Pensar com o coração e sentir com o cérebro. É isso que Kardec traz para nós, né? Faz guindar a nossa emoção ao cérebro, porque a nossa crença é uma crença raciocinada, não é? Isso significa que nós somos chamados aqui a refletir, coisa que nós não fazemos muito, não é? Então, vamos trazer o primeiro objetivo que nos vem à mente aqui, da reencarnação. Por que que nós adotamos essa crença? Allan Kardec diz que, primeiro objetivo, provar a bondade e a justiça divina. Eu queria um pouquinho de água, você pode pôr? Provar a bondade e a justiça divina. Porque se nós não acreditarmos na reencarnação, como acreditar num Deus bom e justo? Isso diz Emmanuel para nós, através da pena de Chico Xavier. Como acreditar num Deus bom e justo ante os contrastes aparentes que nós vemos na nossa caminhada? Por exemplo, como justificar numa mesma família ligada pela consanguinidade, a hebetia e a genialidade campearem juntas? Não é? Como explicar, por exemplo, o caso de Beethoven, não é? Em que ele, sendo o quinto filho, se nos parece, contam muito isso, os pais foram aconselhados ao aborto porque os filhos que antes vieram traziam graus de hebetia. E aí a mãe resolveu não adotar o aborto. E nós temos aí essas expressões tão belas da arte, né? Onde estariam essas expressões se esta mãe não tivesse essa lucidez? Então, ele renasceu e era um gênio e deixou-nos composições inigualáveis. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar também que Deus é bom, Deus é justo, quando adota esse dogma da reencarnação. E aí nós também questionamos, nesses dias da atualidade, como encontrarmos criaturas que têm excessivo conforto e que adotam até o supérfluo, cometendo o crime do desperdício, ao lado de outras que carecem até mesmo do necessário, que passam a miséria. Como crer num Deus que elegesse no mundo predileções, diferenças, quando até hoje a pedagogia nos mostra, né? Nós exercitamos agora na UF, que somos palestrantes lá na UF, que nos traz a pedagogia social na Universidade Federal Fluminense, e nós temos hoje em dia a união da educação
que é a pedagogia ao social, mostrando as questões da vulnerabilidade e falando da inclusão no momento, como ter um Deus que exclui os seus filhos, quando a igualdade significa afetividade. Afetividade, nesse conceito empreendedor, é tratar o outro como igual. Se nós já repensamos esses conceitos, na área acadêmica, como aceitarmos um Deus que faz acepção de pessoas? E realmente surge-nos aí uma lei de ação e reação, não é? Que todos nós sabemos definir, que, se pedíssemos para definir a lei de ação e reação, dizemos que toda ação tem em contrapartida uma reação na mesma dinâmica de força, de atuação que foi perpetrada. Então, isso significa, vamos trocar em miúdo, né, para a gente guardar, tudo aquilo que fizermos aos outros retorna a nós. E nós falamos de karma, não é? Hein? Karma. E, às vezes, nós, espíritas, não entendemos muito bem esta questão reencarnatória. Nós vimos uma vez uma história, um relato, um caso, né? Porque nós gostamos muito de contar experiências. Chico já trazia assim, os causos de Chico Xavier, né? Os lindos casos de Chico Xavier. Então, nós gostamos de ilustrar a fala com certos exemplos, para que nós possamos guardar. Por que nós privilegiamos isto? Pedagogicamente, isso é perfeito, porque a imagem, o relato, ela toca-nos mais a emoção. E, segundo os estudiosos, nós nos modificamos mais pelo assentimento de nossa emoção. Enquanto a nossa emoção não diz sim, nós não processamos as coisas, né? Então, uma evangelizadora espírita resolve, dando aula num local de vulnerabilidade, vamos pensar lá no Grupo Espírita Mestre de Amor. A nossa instituição atua ali nos arredores, que tem o Bumba, Morro do Bumba, no entorno. Lembram-se? Aquele caso daquele desabamento que se tornou internacionalmente conhecido. Então, seria um local assim de alta vulnerabilidade. Então, ela resolve levar uma das crianças a quem o seu filho se afeiçoara nas aulinhas, para a sua casa, no final de semana. E aí, quando chegaram lá brincando, né, o garotinho de área de vulnerabilidade, encantado com aqueles brinquedos todos, eletrônicos e tal. E o menino pergunta para ele, né, o filho da evangelizadora, você tem celular? E o menino diz que não. Você tem laptop? Não. Você tem carrinho de controle? Não. E aí, ante essas respostas, ele olhou para o garotinho e falou assim, puxa, hein? Você deve ter aprontado na outra encarnação. Então, na verdade, o processo reencarnacionista, ele traduz Deus em nossas vidas. E Deus é amor. E o que é o adágio que nós sabemos e repetimos? Deus é amor. Deus é Pai. E jamais dá... Dá o quê? Jamais dá pedra a um filho que pede pão. Bom, ora, se nós, não sendo bons, procuramos dar o melhor aos nossos filhos, quiçá Deus, que é bondade suprema, não é? Então, essa finalidade de provar a bondade divina, a justiça divina, é realmente cumprida nesses ensinos de Allan Kardec, que nos traz as coisas muito racionalmente, para que nós possamos refletir com a nossa emoção, fazendo emergir essas verdades em imagens que curam. Porque a finalidade da reencarnação é nos remembrar, isto é, para que nós catemos os nossos pedaços, né, e nos tornemos inteiros. Porque diz Emmanuel, olha o que Emmanuel diz, eu acho uma prenda. Emmanuel é o evangelizador do século. Ele diz o seguinte, que a criatura humana, vamos pensar,
retorna aos velhos sítios em que delinquira para a provável reparação. Olha só. Então, ai Deus, né? Já ouvi falar aí. Por exemplo, na família sempre temos, aqui não, né? Mas quem sabe, aquele parente difícil que nos traz ao coração aflição, dor, suplício. Mas a luz do Espiritismo nos aclara a visão, a razão, permitindo que uma simples prova não se torne em provação. E quando é que se torna em provação? Quando a gente adota a queixa, não é? A queixa não resolve, isso é Joana de Ângeles que diz, através de Divaldo, que está aí, maravilhoso, né? Divaldo, sempre, quando ele está pelo rio, a psicosfera fica diferente, vocês não acham? Então, Joana de Ângeles diz assim, que a queixa nunca resolveu problema de ordem evolutiva. Nunca. E a queixa, dizia-nos um espírito, né? Dizendo que é libelo infamante. Olha só, um espírito nos disse isso, dizendo é uma acusação, é uma condenação sem remédio. Nós nos condenamos ante a nossa necessidade de progredir. Então, adotar aqueles adágios. Como vai, fulano? Estou indo. Para onde, não é? Parece estar na inércia. Para onde, meu filho? Ou então diz assim, o que você está... Como é que está aquele caso? Estou empurrando com a barriga. Então, vai ganhar uma escoliose no máximo, porque não resolve o problema, não é? Então, nós, com a doutrina espírita é uma doutrina de entusiasmo, muito apropriada para os dias de hoje, que vemos jovens tão frustrados, não é? Mergulhando nas drogas. Lá no GEMA, nós temos um trabalho de apoio ao dependente químico, em que temos cursos, temos conselheiros, temos psiquiatras, temos psicólogos, fazendo uma intervenção ciência e espiritismo. Tudo adestrado dentro da temática espírita, numa intervenção que nos instrumenta a solução a buscar a solução desta endemia da drogadição, porque acredito que nesta assembleia de encarnados e desencarnados não tem ninguém aqui que não tenha uma história próxima de drogadição para nos contar, não é? Porque hoje em dia, se não é na nossa própria família, é no vizinho, não é? É um parente, se não é um parente, é alguém muito próximo que faz-nos trazer o nome para casa, para que nós oremos. Então, é hora de nós trazermos para os nossos labores a doutrina espírita. Porque qual é o papel do espírita nesses problemas humanos? Qual é? Quando nos trazem, por exemplo, um caso de homoafetividade, não é? Qual é o papel da doutrina espírita? É mediar com os esclarecimentos, é estabelecer e fortalecer os conceitos espíritas no campo de mediação relacional, fortalecendo os ensinos de Jesus. Nós não somos chamados a achar isso ou aquilo, mas nós temos que esclarecer a respeito do perispírito e tudo mais, porque esse mediador plástico nos acompanha a reencarnação. Quantos espíritos retornam trazendo as matrizes da adicção, que é a predisposição ao uso. Então, para nós, não tem droga lícita ou ilícita. O que é droga é uma droga, realmente. Então, nós devemos abolir do nosso relacional. E, hoje em dia, a mídia divulga, alarga a questão do uso do álcool, por exemplo, que é uma droga que provoca, hoje, os cientistas já trazem a verdade, né? Que eles interferem até nas questões cerebrais, modificando a formação do cérebro. Então, nós temos que ter cuidado com essas nossas, vamos dizer, como Paulo já dizia, né? Que nós temos que
pisar com os nossos pés os nossos pecadinhos prediletos, né? E nós temos que abolir certas verdades, isso que adotamos, né? Para adotarmos aquilo que é útil e melhor para nós. Bom, então, um primeiro objetivo seria esse, provar a justiça e a bondade divina. Deus é inocente. Deus castiga? Não. Deus pune? Não. Deus dá oportunidade. Quantas necessitarmos para buscarmos a renovação de nossas almas. Porque Deus é bom. É um mantra que nós devemos repetir, não é? Deus é bom. Acordar com Deus, não é? No coração. Nós estudamos que no plano espiritual há uma instância que recebe os egressos que desencarnaram vitimados pela drogadição. Então, lá, a Rosângela Costa Lima, já ouviram falar? Ela, já viu falar? É a nossa mentora. Ela tem livros editados pelo Raul Teixeira, psicografados, né? Então, ela fala que a mansão ela é rodeada, né, de jardins, de girassóis. E o girassol ele tem um tropismo muito interessante, que é o heliotropismo. Né? Um dia desse, uma repórter, uma apresentadora de um programa, dizia que esse heliotropismo tem a ver com as hélices de um ventilador. Não é isso, não é com o vento. O heliotropismo, não é? A gente até esclarece, porque quem ouviu e adotou isso não é verdade. O heliotropismo é aquele movimento para a luz. Nós somos filhos da luz, temos que deixar brilhar a nossa luz, não é? Somos filhos de Deus. E aí o girassol é essa flor, e ela diz que pela manhã, os internos, né, os recuperandos acordam, e ela exorta-os a cantarem, né? Acordar com o sol nos girassóis é para nós motivo de alegria. Nós olhamos o sol e dizemos a uma só voz: bom dia, bom dia, bom dia. Então, se nós começarmos o dia assim, né, olhando para a amiguinha do lado e falando bom dia, ela vai estranhar a primeira vez, mas esse entusiasmo não nos pode faltar, principalmente nos dias de hoje. O segundo objetivo que nós trazemos, vamos correr, né? Porque senão não vai dar tempo. Quanto tempo a gente tem, João Luiz? Quanto tempo nos resta na caminhada? Então, olha só, o segundo objetivo que nós gostaríamos de traçar aqui, com letras bem fortes, é o esquecimento do passado. Imagina se você olhasse para o lado e visse naquela pessoa que você convive dia a dia, o inimigo do passado, as coisas iam ficar muito complicadas, né? Se o problema é filho ou filha, né? Se o teu problema é filho ou filho, não adotes o queixume agravando o teu dilema. Compreende a tua prova com amor e resignação, e assim essa existência não ser-te-á em vão. Então, a doutrina espírita vem nos falando que nós sofremos um processo de miniaturização para reencarnar. Imagina. E, nesse processo, nós vamos esquecer, muitas das vezes, que fomos comparsas de delitos nefandos, que fomos inimigos inveterados e renascemos sob o mesmo teto. Qual é a definição que Joana de Ângeles traz sobre família? Família, ela traz essa definição no livro Florações Evangélicas, através da pena de Valdo Pereira Franco. Ela diz o seguinte: família é um grupo de espíritos necessitados, hein? Ali reunidos, graças ao processo inadiável da reencarnação, para buscarem a reparação dos erros do passado, buscarem se afinizar uns com os outros, ante a lei. Então, o que fala da nossa necessidade? É o nosso DNA?
é o nosso código genético? Hein? Será? Se você fizer um exame de sangue, vai dizer a sua necessidade em relação a outra em que está do seu lado? Não? Não. Isso seria anticientífico, não é? Mas nós sabemos que o espírita, com todos esses conceitos, que aqui aprende, né? Nessa casa maravilhosa em que se estuda, nós vamos saber que nós temos um DNA, sabia? Nós vamos, assim, vamos reciclar esse nosso DNA. Sabe qual é? Débitos. Quem não tem débitos aqui? Dívidas. Não estou falando agora, está todo mundo endividado por aí, né? Não estou falando desse tipo de dívida. Quem não tem débito? Débitos e necessidades, ó, DN, necessidades de quem? Da alma. Então, esse é o nosso DNA. Estamos reunidos de acordo com isso. A nossa alma diz dos débitos e das nossas necessidades. Então, nós vamos nos unir, dentro de um critério de reparação, àqueles com quem temos o débito de equitação. E daí nós vemos que é entre espinhos e flores, né? Os espíritos dizem, entre espinhos e flores, para o alto vamos seguir. Entre espinhos e flores, temos que prosseguir. Entre espinhos e flores, assim Jesus ensinou, pois aqui desceu para elevar, e ele viveu entre espinhos e flores. Mais flores do que espinhos, né? Porque aquelas mulheres maravilhosas que cercaram Jesus e que até hoje nós recordamos, né? Foram as flores do coração, aqueles espíritos generosos que até hoje trabalham. Então, nós temos que focar as flores, porque transformar o reduto do nosso lar num jardim é difícil? Porque ali medram flores. São boninas, são margaridinhas, não é? Amores perfeitos, não é assim? Rosas perfumadas. E nós temos que plantar essas sementes no dia a dia. Porque Paulo Freire e outros educadores dizem que quem não planta jardim por dentro, não passeia em jardins por fora. Hein? Então, tudo aquilo que nos vem da sementeira que fazemos. O Espiritismo nos ajuda muito nesse particular. Porque lembrar o passado. Eu gostaria tanto de lembrar quem fui. Não é? Aí queremos fazer regressão de memória. E, às vezes, descobrimos coisas que tinham que ficar bem veladas. Daí o esquecimento do passado. Então, temos que ter cuidado com essas terapias alternativas, desavisadas, que mexem com coisas e que fazem emergir a nível consciencial, né? Temos pesquisas muito interessantes, a última que nós estudamos e trazemos em nossos conceitos é a de Carl Sagan, um grande cientista, em que ele fala que o cérebro nosso, a maneira de um sorvete, camada de sorvetes, né? Ele guarda na base, no hipocampo, aquelas lembranças atávicas. Da animalidade, nós caminhamos para a espiritualidade. E daí, quando Jesus diz, olha, comigo o fardo é leve, o jugo é suave, é mesmo. Porque Chico disse uma coisa, eu li esses dias, olha o que o Chico diz, que a crença religiosa, ele falou numa generalidade, porque o Chico era muito simples, né? Mas eu acredito mesmo que não há crença melhor do que a espírita. Vocês já pensaram nisso? Isso está em Religião dos Espíritos, né? Quando ele diz que não que seja a grande maravilha, mas a verdade é que, interpretando melhor os ensinos de Jesus, a doutrina espírita nos faz melhores cristãos, não é verdade? Vocês não acham? Nos faz melhores cristãos. E olha o que o Chico diz, que quando essas camadas instintivas, elas emergem, nós temos que buscar Jesus, que é só Jesus para acalmar, não é? Então, ele diz assim,
que a crença religiosa acalma o cio que emerge nos processos carnais. Olha só. E aí Santo Agostinho tem lá, em O Evangelho, ele fala da felicidade que a prece proporciona, né? Então, quando essas lembranças vierem, a oração é o maior antídoto para acalmar. Ele diz para a gente, ele diz assim, vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Homens incrédulos, se soubesseis, como a fé faz bem ao coração. A fé conduz ao arrependimento e à prece. Prece! Quão tocantes são as palavras que saem dos lábios daquele que ora. A prece é o orvalho bendito que acalma o calor excessivo de tantas paixões. No recolhimento e no silêncio, a prece transporta-o a Deus, sim, porque neste silêncio, neste recolhimento, estás com Deus. Para vós não haverá mais segredos, todos os mistérios vos serão revelados. Apóstolos do pensamento, do raciocínio, é para vós a vida. Orai, caminhai pelas veredas da prece e sentireis felicidade. Ouvireis não mais esses ruídos grosseiros, esses gritos que estáis acostumados a ouvir. Ouvireis as vozes dos anjos, as melodias dos serafins. Que delícias! Que perfumes! Quem sabe, nesses momentos, sentireis aquilo que Jesus sentiu a caminho do Gólgota. Que emoções! Se bem que o Cristo ia morrer para pactuar da glória divina. E nós temos as nossas cruzes por carregar. Está pesada a sua cruz? Hein? Adota o Espiritismo, porque a cruz do Espírita tem rodinhas. Olha que beleza! Os Espíritos que dizem isso. Por quê? Porque torna mais leve o fardo. Aí que fizeram uma pergunta à Anete Guimarães, a nossa querida Anete, né? E ela, com a ciência, trouxe umas respostas, ela dizendo o seguinte, que quando ela foi, olha só, hein? Ela foi chamada assim por um grupo de pessoas de outra religião, não vamos dizer qual, mas provar que com Jesus o fardo é leve. Se você carregar um fardo bem pesado nas costas, de 1 tonelada, com Jesus fica mais leve? Será que fica? Hein? É ruim? Ela provou isso com o Evangelho. Porque se você começar a investir nas camadas superiores do cérebro, você vai atravessar todas as questões da matéria. Tanto que essas pessoas que fazem meditação, os hinduístas, às vezes andam por sob brasas, não é? Por quê? Porque trazem toda essa experiência para superar as coisas da carne. Então, com Jesus, todo esse fardo que nós temos, que às vezes uma sobrecarga, vimos há pouco tempo um suicídio terrível, daquele chefe de família que esfaqueou os filhos, não é? E lançou-os por um andar alto e depois destruiu a própria vida. Que fardo pesado para essa criatura. Certamente, porque não adotara o fardo leve. Porque viver ansioso com coisas materiais, e isso sopesou por demais a sua existência, fragilizando-o, vulnerabilizando-o. Então, esse fardo pesado se torna leve quando nós nos tornamos fortes. Não é? Não é isso? Nos tornamos
fortes. Então, meus queridos, o esquecimento do passado é uma bênção. Vamos esquecer aquilo que tem que ser esquecido, olvidado, e lembrar daquilo que Jesus nos lembra em seus ensinos e que Kardec vem recordar. Um outro objetivo é a quitação desses débitos, né, que nós temos, dessas dívidas, e o progresso do espírito imortal. Nós somos eternos? Não somos. Nós fomos criados num determinado momento, né? Para evoluirmos. Só um é o incriado. Nós somos criados, então nós somos imortais. Nós não morremos. Quem morre é o corpo. Nós aprendemos isto, nós temos dificuldade de assimilar e damos, até nós espíritas, quando nós temos uma dificuldade que nos questiona sobre essas coisas, nós damos respostas materialistas, não é verdade? Nós ainda estamos a caminho, ainda estamos aprendendo. E um outro objetivo que eu acho ímpar para nós e até consolador, que é o último que eu vou citar, é a integração do espírito, que retorna à vida corporal. E quando nós retornamos à vida corporal, nós qualificamos o espírito de quê? De alma, não é? E o que acontece à alma na hora da morte? Volta a ser espírito. Olha só que equação bem resolvida. Então, ninguém vai duvidar disso. Mergulhamos, somos alma. E o que acontece à alma na hora da morte? Volve a ser espírito. Então, transitamos na erraticidade, é um país que nós fazemos questão de desconhecer, e a vida verdadeira é nos trâmites da pátria espiritual. Essa aqui é a vida ilusória. Então, o objetivo é integrar-nos na tarefa que nos está proposta. Será que nós sabemos qual é a nossa tarefa aqui na Terra? Certamente não é zurzir a vida dos outros, não é? E como é que a gente faz isso, né? Isso se chama vulgarmente fofoca. Então, para isso, nós não viemos. Cada um tem uma tarefa a realizar. Tem a sua missãozinha. Isso tem lá no Livro dos Espíritos. A paternidade e a maternidade são expressões dessas tarefas abençoadas, que vamos dar contas delas a Deus no nosso retorno. E Dr. Bezerra de Menezes qualifica isso quando ele diz assim para nós: eu quero ajudá-los, porque pedimos muito a Dr. Bezerra, não é? Elegemos ele para o nosso peditório. Tem gente que diz que, na hora mais difícil, agarra na barba de Dr. Bezerra de Menezes, não é? Quem nunca pediu? Quem resiste àqueles olhos, né, verdes, maravilhosos, que nos falam de esperança? Então, todos nós temos ainda aquele pedido a fazer, né? E aí ele diz que ele gostaria de nos atender, mas nós temos uma coisa que ele não tem. O que é? Os braços para realizar. Ele precisa dos nossos braços. Ele precisa do nosso empenho para materializar no mundo a obra de Deus. Somos coparticipantes. E, para as nossas reflexões, Dalai Lama, certa vez, foi entrevistado. E alguém perguntou-lhe o seguinte: o que mais o intriga nos homens? O que mais o impressiona na humanidade? E ele disse assim: realmente, os homens. Os homens. Porque eles gastam a saúde para ganhar dinheiro. Aqui não, né? Vivem correr de cá para ali para ganhar dinheiro. Falou em dinheiro, fazem todos os esforços e gastam a saúde. Depois, para recuperar a saúde, eles gastam muito dinheiro. E vivem pensando tão ansiosamente no futuro
que se esquecem de viver o presente. E aí acabam por não viver nem o presente nem o futuro. É difícil ter alguém longevo, né? Quando dura um pouquinho mais, ele é entrevistado. Mas por quê? Como é que o senhor conseguiu chegar a essa idade? Eu achei ímpar uma resposta que eu ouvi de um senhor dizer assim: primeiro é não morrer antes. Então, você tem que ter cuidado, meu filho, para você não morrer antes. E aí, eles gastam o tempo pensando no futuro, não vivem nenhuma coisa e nem outra. E de tanto viverem assim, eles vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Não é? É isso. Adentramos, segundo Joana de Ângeles também, diz que diariamente trilhões de criaturas desencarnam no mundo e saem pela mesma porta que entraram. A total inconsciência sobre si mesmos. Não sabem quem são, onde eu estou. Olha o trabalho que dá lá na espiritualidade. De onde eu vim, para onde eu vou. Não é nosso lar, não é? Essas coisas acontecem diariamente. Portanto, se a tua alma te dá o sono em paz e não te lembras nem um pouco daqueles que dormem ao relento, se não sentes a sede do sedento e ansiedades o faminto não te traz, se te cercam os cuidados sociais, pois afinal esse mundo realmente está muito violento, se te engorda a riqueza mais e mais, somente a ti, porque ao outro és desatento, serás feliz, bem feliz, como a pedra, como os animais, como estátua de pedra, de cimento. Nos milênios, 1000 mortes, tu viverás, mas um dia, sob o açodar de uma grande dor, tu despertarás. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Agradecemos a Thelma, que veio lá do Mestre de Amor colaborar conosco. Leva o nosso abraço a todos de lá, Thelma. Amanhã é o último domingo, então nós teremos visita ao abrigo Redentor, Cristo Redentor, às 15 horas. Estejam no portão, né, lá naquele espaço, que é onde o pessoal se reúne antes de começar a visita, para fazer a prece. Amanhã haverá o Feirão Pró Mansão do Caminho, é o 25º ou 6º, né? 6º. 26º Feirão Beneficente Pró Mansão do Caminho. E vai ser, neste ano, vai ser no Museu Militar, perto do portão, ali próximo ao portão da Quinta da Boa Vista, naquele quartel à esquerda. Então, quem for, assim que passar, descer ali no Into, vai com cuidado e lá na frente entra à direita indo para São Cristóvão. É fácil porque só tem uma entrada antes de chegar lá no IML. Só tem 2 entradas ali, antes de chegar na Leopoldina. É muito fácil chegar. A pé também é fácil, porque saltando na rua principal... Como é o nome daquela rua? Pedro II? É na Avenida Pedro II. É depois da sede. Não há dificuldade. Dizem que vai chover. E aí, quem gosta de ir, vai mesmo com chuva. Nós vamos ter a barraca do bazar. Não, bazar não. Só vamos ter a barraca
da salada de fruta. Nós vamos montar só uma barraca. E também a barraca do brinquedo, da pescaria. Está de pé? Cadê a graça? Só a salada de fruta? Tá bom. Por que nós vamos com uma barraca só? Porque nós fizemos os 2 feirões e combinamos que nós iríamos reduzir a nossa atividade no feirão do Divaldo, pelo menos por enquanto. Então, o pessoal que está empenhado na tarefa, procure cumprir os horários, está a cargo da mocidade. Então, a Nilska que vai resolver com os jovens a escala de tarefa e tudo. Quem entrar na escala, procure cumprir a escala. Não fica, né, arranjando desculpa porque choveu. Porque se tiver o feirão, a gente vai estar lá, trabalhando. Vamos, então, encerrar com a conversa, fazer a nossa prece, pedindo aos bons espíritos que nos amparem, que nos protejam, que protejam a nossa casa espírita, que protejam o nosso movimento espírita, para que ele cresça com equilíbrio, promovendo o crescimento da doutrina nos corações das pessoas. Querido Jesus, que a tua luz bendita possa descer sobre nós em profusão neste momento, luarizando nossas mentes, ainda obnubiladas, luarizando o nosso campo mental, para que a doutrina possa realmente ser aprendida e vivenciada. Fator que vai, com certeza, mestre, nos ajudar muito nessa reencarnação. Aproveitando a nossa oportunidade de aprender, de ensinar, de servir, de amar o próximo, que possamos sentir neste instante as energias siderais descendo sobre nós, nos tocando, promovendo nossa saúde física, nosso equilíbrio espiritual, promovendo paz em nossos corações. Que possamos participar das atividades que teremos em seguida, com amor, com dedicação, com boa vontade, no passe, nos estudos, nosso passe especial, no estudo da nossa mocidade, em tudo aquilo que nós ainda teremos que fazer nesta tarde. Vem nos amparar, Senhor, através desses espíritos bons, e que eles possam nos ajudar no retorno ao lar, às atividades do nosso dia a dia. Agradecemos e encerramos esta primeira parte. Fica em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.